Pode Oi, falar, gente, Sil. é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais sendo convidada pela Beth, né? É, a gente se conheceu, na verdade, num primeiro seminário, né, de liberações de memórias emocionais em fevereiro, e que eu fui porque, na verdade, eu já busco esse olhar, né, de uma medicina mais humanizada, integrativa, e aonde a gente faz uma interseção das questões emocionais interferindo ou sendo um gatilho no adoecimento, né? Então, eu fui porque ali seria algo para mim, mas eu fui buscando, né, esse canal, porque a gente precisa ter esse canal conosco e através para nos conhecermos, né, em termos gerais, em termos emocionais, e a partir daí a gente poder praticar, aplicar na nossa prática, né? Porque como é que alguém vai aplicar um, uma ferramenta se essa pessoa não tem acesso, né? Então, o trabalho começa na gente, né? Eu, como profissional da área de saúde, eu estou formada há 27 anos, eu tenho uma formação em endocrinologia pelo IED, que é um Instituto de Endocrinologias e Diabetes aqui do Rio de Janeiro, e ao longo da minha carreira eu fui fazendo outras formações por sentir uma necessidade de entender não apenas uma doença, né, ou um sintoma, ou fazer um diagnóstico, mas entender além disso, né, entender o corpo, entender o funcionamento da célula, entender todo um sistema. E ao longo dessa minha trajetória, eu fiz prática ortomolecular, medicina funcional, integrativa, fui fazer medicina estética. E eu fui também percebendo na minha abordagem as questões emocionais interferindo muito no comportamento e no adoecimento desses pacientes, né? Talvez até porque, Beth, eu tivesse esse olhar para mim, né? Eu tivesse essa situação de autoconhecimento que começou mais ou menos uns 20 anos atrás, tá? Por conta da vida, né? Porque eu também somatizei, né, diante de uma situação emocional minha, eu senti no corpo. E quando a gente é médico, a gente acha que quando a gente sente um sintoma, a gente está doente, né? E vai entrar para fazer um check-up, vai entrar para fazer exames de imagem, de laboratório. E foi o que eu fiz, né, na oportunidade, e os exames não tinham nada. E eu sentia no corpo algo. Foi ali que eu comecei uma busca quer dizer, foi uma experiência pessoal, né? Então, eu venho com esse olhar já há algum tempo, né? Tentando fazer essa interseção, fazer essa leitura. E eu posso te dizer que ter encontrado eu fiz voltando, eu fiz uma formação em terapia sistêmica em 2019, porque eu percebi algumas coisas também no adoecimento e também por um impulso pessoal eu fui buscar e já vinha também trazendo isso, essa ferramenta a mais no meu atendimento, né? E eu, eu busquei a metamedicina. Se você me perguntar como, foi através de um post de uma colega, né? E esse post simplesmente me tocou. Eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, mas ele me tocou. Isso foi em de novembro de 2021, quando teve um curso em São Paulo. E eu fiquei atenta, comecei a ler um pouco. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer o nosso seminário, que foi em fevereiro, eu não tive dúvidas e fui. Foi lá que eu conheci a Beth e o resto da turma, né, das pessoas. E foi um momento incrível, assim, onde várias questões caíram por terra e vieram, né, para a superfície, na verdade, e a gente percebe, né, uma coisa muito forte ligada, inclusive à questão física, né? E ali naquele momento eu acabei decidindo fazer o Meta 1, que é um caminho para a formação,
né? Na verdade, é um curso de imersão, onde você ali trabalha certas questões, mas é o caminho para uma formação, né? E, de novo, eu encontrei a Beth, né? Tive um prazer imenso, né? Uma pessoa que tem uma visão, assim, humana, integrativa, muito evoluída e já há algum tempo, né? Eu acho que isso está muito dentro da gente também, né? A gente tem um canal de intuição, que inclusive foi muito falado, mas o mundo moderno muitas vezes nos contamina, né? Porque a gente não se conecta. A gente não se conecta com o nosso corpo, a gente não se conecta com as nossas emoções, a gente só se conecta quando a gente sente alguma coisa ruim, uma dor, um incômodo. E obviamente que essa sensação ela vai culminar numa emoção negativa. E muitas vezes até numa emoção negativa já sentida em outro momento e armazenada, né? Levando a uma série de questões, né? Mas essa foi a minha jornada, né, na metamedicina. E eu posso te dizer assim que e fez muito sentido, né, diante de toda a minha busca. E agora a gente está aí também usando a metamedicina, né? E eu queria partilhar com a Beth algumas coisas que eu acredito que ela, como nutricionista, né, como naturopata, ela também faça, porque não importa a área, né, que a gente tem, a área de saúde, a área social, existem algumas coisas que são muito importantes, mas principalmente na nossa área, né? A escuta. A gente não escuta a gente e aí com isso a gente não consegue escutar o outro. E a escuta é o primeiro caminho. Porque sem a escuta, você não consegue, né, entrar em contato. Então, um cliente ou de uma situação difícil, a gente precisa escutar, né, esse paciente. Então, eu acho que a escuta é o primeiro passo, né, para que a gente possa entender, entre aspas, ou viabilizar esse acesso, né? E com o paciente, quando o paciente chega doente, né, quando o paciente chega com um objetivo, com uma angústia, enfim, não interessa, né, ele chega ali querendo resolver o problema dele, né? Mas ele não faz conexões nenhuma. Ele quer um remédio que tire ele daquela situação. Isso somos humanos, né? E queremos nos livrar de situações difíceis, né? Anestesiarmos a nossa dor ali, pontual, né? Específica. Então, muitas vezes ele nem está conectado com outras coisas que fazem parte daquele contexto. Então, cabe a nós, né, profissionais, escutá-lo para essa conexão com uma série de coisas que fazem parte muitas vezes do dia a dia ou de vivências dele, né, durante toda uma vida. Isso sem falar, né, Beth, no danado do inconsciente, né? Que a gente muitas vezes, sem ter consciência, a Sim. gente não E acessa o assim, né, inconsciente. o que é mais lindo, né, Sil, é ver profissionais como você, né, na área da endocrinologia, tendo essa visão do ser humano, né? Eu falo que eu me apaixono pelos médicos que estão indo entender o funcionamento do ser humano na parte emocional, né? Porque muitas das vezes a doença em si, ela tá ali, ó, somatizada naquele emocional daquela pessoa que não fala, né? Problemas de tireoide, quantas pessoas têm alterações tiroidianas porque não falam, não expressam suas emoções, né? E aquilo fica guardado durante anos e acha que é só tomar um Sintroid, um Eutirox, um Não, Puran, né? Que e, vai resolver o problema. e mais do que isso, né, Beth? Assim, eu como médica, obviamente, eu tenho que descartar uma doença física e abordá-la. Então, eu tenho que descartar uma doença autoimune,
eu tenho que descartar uma intoxicação por mercúrio, que pode afetar, por exemplo, a tireoide, um distúrbio nutricional, por exemplo, a gente sabe que o ferro, o selênio, o iodo são minerais importantes para o funcionamento. Então, nós, como profissionais que tratamos o corpo, a gente precisa descartar, né? Mas eu posso te dizer que na grande maioria das vezes, a parte emocional, ela vem junto, mesmo com uma doença instalada no corpo, tá? E ela é um ponto cego, né? Esse ponto cego, quando não visto, ele não é contemplado. E aí o que acontece? Você trata a doença física, você repõe o ferro, você repõe o iodo, que muitas vezes está ali, né? Uma microbiota intestinal que está comprometida, né? Mas você não vê um gatilho que gerou essa alteração e que gerou o problema da tireoide, até um problema de autoimunidade. Hoje em dia a gente sabe que tem muita relação com estresse, tem muita relação com contaminação ambiental, tem muita relação com alteração de microbiota. E o próprio estresse, seja ele de que ordem for, física, mental, emocional, ele gera uma alteração endócrino-metabólica importante no seu corpo. O aumento de cortisol aumenta a glicose, aumenta o colesterol, altera a produção de ácido clorídrico, que vai gerar uma desbiose, uma alteração digestiva. Então, como não ouvir isso? Como não contemplar isso? Porque é fisiológico. Então, e as pessoas, elas são muito pragmáticas em relação às condutas, porque a medicina, ela tem um jeito muito masculino de ser, que é resolutiva, que é fazer diagnóstico. Não que isso não seja bom, isso é maravilhoso. Eu sou médica, inclusive, apaixonada pelo que eu faço. Mas a gente precisa de uma forma mais ampla de abordagem, porque senão a gente vai tratar só sintoma e doença, e não as pessoas, né? E a cura, muitas vezes, eu diria a grande maioria das vezes, salvo grandes exceções, doenças já no estágio avançado, acidentes, entre outras coisas, né? Doenças genéticas, onde você tem ali um gene recessivo atuando, né? Onde você não tem um controle. Mas a grande maioria das doenças crônicas, o potencial de cura está dentro de cada um. Né? A pessoa tem que entender o processo de adoecimento dela, tratar a doença e os sintomas, mas efetivamente ter essa visão em 360 graus. Senão ela vai tomar uma medicação, melhorar um sintoma, melhorar uma situação e vai continuar com o gatilho, a torneira aberta. Né? E eu posso citar isso para você em vários aspectos. Você falou aí da tireoide. A gente tem isso no perfil ovariano. A gente tem isso no caso da hipertensão. O caso do diabetes, as compulsões alimentares, as adicções. Hoje em dia, a gente tem problemas sérios de adicções, com álcool, com cigarro, né? Com a comida é uma delas, inclusive, com drogas recreativas, com comportamentos. E mais do que isso, todos os nossos comportamentos e tudo aquilo que a gente faz é mediado por uma química corporal. Né? Então, os hormônios, eles são o quê? Eles são sinalizadores dessa química. Eu posso dar um exemplo. Na TPM, todo mundo que é mulher, a gente muda de humor, a gente muda de apetite, né? Existe o que ali? Comer doce, né? Exatamente. E por que acontece isso na TPM? Porque ali existe uma alteração hormonal, né, do ciclo, que é fisiológica, inclusive, e você já muda. Quiçá uma situação de estresse crônica mantida, né, aonde o seu corpo está sendo bombardeado, né? E mais do que isso, eu acho que a gente tem que falar para as pessoas, né? Em alguns setores, inclusive, né, no sistema límbico, que são memórias atemporais, né? A gente não tem uma organização dessas memórias, né? O que é trauma? Trauma que acontece de uma forma muito forte, muito rápida, né? E de uma forma que você perde o controle. Então, os traumas emocionais, desde o mais tenro tempo, eles deixam marcas na gente, né?
As memórias emocionais nossas estão todas no nosso corpo. Nós somos um corpo físico que é composto de corpo emocional, corpo energético, corpo mental. E o que, que as pessoas fazem com isso? Elas desconhecem. Elas só cuidam do corpo físico e do muitas corpo vezes do corpo físico, mental, do corpo energético, né? Que são as religiões, né? Os acessos que a gente tem, que são é tudo muito válido, eu acho. E, inclusive, né, Beth, eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos corpos, mas acontece que quando você só cuida do corpo físico, ou do mental, ou do energético, e não olha para o corpo emocional, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar em desequilíbrio com os outros corpos. E é ali que vai surgir o quê? O ponto de adoecimento, que pode acometer todos os outros corpos, né? Então, a gente é uma amplitude, né, muito grande. E você não olhar para isso, ou não saber que isso tem, né, obviamente, uma atuação, é você não estar interferindo positivamente na cura, porque a cura não está com a gente, a cura está com a pessoa, mas a gente precisa mostrar o caminho para a pessoa. A gente precisa, que é aquilo que a gente conversou lá atrás, eu acho que a escuta é o primeiro passo. Uma vez que a gente escuta, uma vez que a gente tem essa visão, que a gente enxerga, a gente faz a pessoa enxergar. E aí ela tem um estado que é uma tomada de consciência. Aquilo vai para o consciente, ela presta atenção, né? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu sempre pergunto para meus pacientes como eles se sentem em determinadas situações. Porque é difícil. É difícil você perceber uma emoção no seu corpo. As pessoas percebem emoções em situações muito extremas, né? De nervoso, de angústia, de dor. Mas é porque elas não têm o hábito, né? E o que, que acontece? Eu sempre pergunto para as pessoas e eu falo, olha, nessa situação o teu corpo funciona dessa forma. É gerado uma série de reações endócrino-metabólicas. E aí eu faço uma conexão com a matéria, obviamente, para as pessoas poderem entender. Entendeu? É óbvio também, né, Beth, que a gente não pode interferir ou impor um olhar absoluto e um mergulho nessa área para aquela pessoa que não está disposta. Mas eu acho que, no é porque mínimo, a tem gente. gente que não se abre, né? Não se abre, não quer deixar Mas eu ali, acho. põe ali. Mas aí, sabe o que, que eu acho? Quando você tem uma anamnese que contempla, por exemplo, uma história patológica pregressa, uma história. Por exemplo, o que, que você é nutricionista? O que, que você comia na infância? Como é que era? Isso acaba acontecendo, porque a pessoa acaba falando. Agora, você tem que estar ali entregue àquela consulta, porque se você não estiver atento, se você não estiver disponível para aquele paciente na escuta, talvez ele também não se disponibilize emocionalmente. E a gente sabe, né, que a energia, inclusive que a gente faz no acolhimento do paciente, isso mexe com o emocional dele. Eu vou dar um exemplo. Quando você chega no lugar, né? O meu consultório é um consultório assim, que eu não gosto de televisão, eu tenho música ambiente, eu tenho um difusor com aromaterapia na sala de espera. Então, meu consultório tem música calma de fundo, entendeu? Eu não deixo muita gente. Tem ali um lugarzinho que as pessoas podem tomar um chá, um café, sempre tem alguma coisinha. Porque eu quero receber a pessoa para que ela se sinta confortável, porque ela já está indo no médico. Tem gente que odeia médico, que tem medo de médico, porque acha que o médico vai dar uma sentença de morte para a pessoa. Então, a pessoa já entra ali, ela já começa a relaxar, entendeu? A gente tenta, então tudo isso interfere. E você sabe melhor do que ninguém, É, e as né? pessoas hoje em dia, como você falou lá do cortisol, né? Você imagina, a pessoa que vive naquele estresse diário, não tem tempo para se escutar, né? Para escutar o seu corpo. E aí, na hora que ela se vê, as taxas dela estão alteradas. Por exemplo, vamos dar um exemplo, tá com
uma resistência periférica à insulina, está com um exame de marcador de anticorpos alterados da tireoide. Se não tiver um médico que tenha essa visão de perguntar como é a rotina, como é a sua rotina, como é a sua vida no dia a dia, como que está o estresse no seu trabalho, como que está a sua saúde emocional na sua casa, As suas relações, né? suas As suas relações relações. humanas. Eu sou apaixonada, né, pela medicina tradicional chinesa, é uma das minhas bases fortes aí, que eu estudo já há 5 anos, né? E eu vejo que é a coisa mais linda, a pirâmide da medicina chinesa, a pirâmide da medicina chinesa, embaixo não é comida, não é comida. São a forma como você se relaciona com as pessoas, Sim, como você descansa sua mente, como sim, você se conecta com a natureza. Essa é a base da pirâmide, não é comida. A gente já acha que é a comida. A pirâmide alimentar no Brasil é pela comida e pela comida que faz mal, não é pela comida que faz bem, né? Então a comida é segundo plano. O principal é as nossas emoções aqui, né? sim. Porque é através, o que é lindo da medicina chinesa, que a gente vê que é uma medicina de mais de 5.000 anos, não tem mente separada do corpo. Então, se o corpo adoeceu, algo surgiu ali naquele emocional que gerou aquele estresse. E quando a gente tem médicos como você, que tem essa visão sistêmica, essa escuta, né, generosa de poder ouvir a história do paciente e pensar, nossa, ele está adoecendo por causa desse fator aqui emocional que está acontecendo no trabalho dele, ou Sim. por conta desse evento que está na casa com os pais, né? Que É, às vezes não fala para ninguém, mas você já pegou nessa escuta sua que foi suave, né? mas o que que eu acho, assim, eu acho que é bom a gente trazer isso para as pessoas. Eu sinto hoje em dia, tá? Eu tenho formação em alopatia, né, porque eu sou médica, enfim, mas eu adoro fitoterapia, uso aromaterapia, né? Adoro todos os nutrientes, gosto muito de naturoterapia, né? Naturopatia, mas, enfim, eu sou médica, então, eventualmente, eu vou precisar usar uma doença, usar um Sim, exame para avaliar um sim. paciente. E eu acho que isso tem um lugar. Então, eu vejo o seguinte: eu vejo que as pessoas elas são segmentadas nos seus pensamentos, Beth. Por exemplo, quem faz alopatia acha que tudo que a gente faz, né, que a medicina chinesa, Integrativa, é. ela não tem validade. Aí quem faz fitoterapia acha que a medicina alopática não tem validade. E assim, por aí vai. Gente, tudo, tudo, todo o aprendizado do universo nos traz verdades e nos traz possibilidades, né? As pessoas, elas são revestidas de tanto ego, né? Ainda mais na área da saúde, ainda mais no mundo atual, né? Que elas nem leem, elas nem sabem do que elas estão falando e elas estão sendo contra. Então, assim, eu sempre tive uma mente muito aberta, porque há 20 anos atrás, Beth, há de convir que era difícil, tá? Imagina, 20 anos Né? Então, atrás, para um assim, quando médico eu do comecei nosso a lado, né? prescrever coenzima Q10, as pessoas nem sabiam o que era coenzima Q10. Eu prescrevo probiótico há mais de 15 anos. As pessoas não sabiam nem o que era. E eu já tinha uma visão de equilíbrio, de restaurar o equilíbrio, de entender os eixos, a interferência de tudo. E eu sempre tive essa sensibilidade e essa intuição que eu fui fazer o quê? Eu fui procurar ferramentas para colocar, né, em trabalho para as pessoas, que é o que a gente está fazendo. O que, que a gente está fazendo? A gente foi buscar uma ferramenta onde a gente pode liberar algumas memórias dos nossos pacientes que possam estar relacionadas ao adoecimento deles. Obviamente que não é só isso, né? A gente tem que avaliar a questão genética, o estilo de vida, que compreende o que a pessoa come, como ela dorme, porque tudo isso. Agora, isso também pode ser consequência de uma compensação que um gatilho emocional gerou naquela pessoa.
E na grande maioria das vezes é consequência. Porque somos humanos, né? E aí as pessoas se fecham em caixinhas e fica assim, a turma daqui fala da turma daqui, que fala da turma daqui. Eu acho que é o seguinte, a gente tem uma coisa boa em cada lado. Se a gente puder usar isso em prol do nosso paciente, essa é a grande chave. Sim. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que uso, sim, alopatia, que preciso de exames, que excluo doenças físicas, porque eu sou médica, eu sou uma pessoa séria, conceituada aqui no Rio, sabe? Sou de uma escola muito ortodoxa. Eu não faço nem mais parte da sociedade brasileira. Por quê? Porque eles são muito ortodoxos, não é meu? Eu não preciso disso. Meu consultório está lotado. Eu atendo em Brasília, eu atendo em São Paulo, eu atendo em Alagoas. Graças a Deus. E até então eu não tinha nem Instagram. Há pouco tempo eu tive que ter uma identidade digital. Porque eu nunca precisei de Instagram para o meu paciente chegar no meu consultório. Ele chegou através do meu trabalho. Entendeu? Só que é importante você compartilhar como a gente está fazendo. Porque como é que as pessoas vão saber disso? Eticamente, né? De uma maneira simples. Porque tem pessoas que sofrem e não sabem. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar, né? E é o que acontece. Muitas vezes eu recebo pacientes que são muito resistentes a essa abordagem e eu respeito os meus pacientes. Eu tento mostrar para eles a importância desse olhar e dou o tempo que seja necessário para eles serem tocados por isso ou não. Eu vou tratá-los da mesma forma. Né? Mas eu, como profissional, e naquilo que eu acredito como valor e como valores que a gente tenha de vida, eu não tenho como não falar, Ibete, em 100% das vezes, na 100%, alguma coisa emocional cai em cima da mesa na hora da consulta. Né? Alguma coisa vai. E aí, mais uma vez dizendo, isso não é, muitas vezes, a única questão, mas é uma questão forte e uma questão que não é vista. Então passa a ser muito mais forte. Né? O que derruba a gente? Aquilo que a gente não cuida. Sim. Né? Então, o ponto cego, quando você está dirigindo um carro, é que vai fazer você bater. Você está olhando, o que você está olhando, você está te guiando ali. Então, é dessa forma. Agora, existe um respeito meu, inclusive, muito grande para as pessoas que não têm, que não são tocadas por isso. Né? E é muito interessante que muitas vezes o paciente vai, a gente faz uma abordagem, a gente conversa, cria uma estratégia, um tratamento, faça um diagnóstico, e depois de um tempo ele volta. E ele fala assim, olha, fez muito sentido tudo que você me falou, realmente. Ele muitas vezes não volta naquela hora, porque naquela hora não foi possível para ele. Né? E outra coisa que eu acho também, eu às vezes recebo paciente, como eu recebi hoje uma paciente, onde ela foi extremamente machucada por um colega que não teve a menor. Ele não fez por maldade, certamente, tá? Mas ele falou de uma forma que a piorou diante do processo dela, né? Então, eu acho que o profissional da área de saúde ele tem que ter uma formação, né, em saúde emocional, porque ele pode piorar a maneira como ele dá uma notícia para um paciente. A maneira como ele trata uma pessoa que está diante de uma situação difícil pode ser crucial. A gente tem um peso muito grande. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Agora, como é que alguém vai fazer isso se essa pessoa não tem isso como conceito para si próprio nem para os que estão no entorno? E é por isso, né, Beth, que é o que eu digo. Como é que as pessoas que não se tratam, ou que não se olham, que não têm esse tipo de imersão, vão tratar alguém dessa forma. Então a pessoa não faz por maldade, ela faz porque ela simplesmente não enxerga também. Entendeu? Só que ela piora muitas vezes uma situação limítrofe. Ela Sim, se o piora uma paciente situação. já não estava bem, ele pode piorar, né? Sim, se você pega um paciente que está no limítrofe ali numa situação de depressão, aquilo pode ser um empurrão para coisas muito piores. Né?
E outra coisa, existe hoje em dia uma necessidade das pessoas se sentirem felizes e produtivas e alegres o tempo todo. Isso não é real. Isso não é real. As Isso pessoas é o estão que sofrendo eu falo, bullying. isso que é o que a rede social coloca pra gente, Sim, sim. Mas né? o que que acontece? Essas referências, elas precisam ser conversadas. Eu também tenho rede social, eu também publico. Eu jogando, eu numa festa, a minha pessoal, inclusive. Eu não vejo problema nisso, entendeu? Mas eu entro em contato com minhas dores. Eu sei dos meus processos. Eu fiz terapia há 20 anos da minha vida. Eu uso Uhum. floral, eu faço shiatsu, né? Que adoro terapia, medicina chinesa, leio muito, sabe? Então, assim, sou espiritualista praticante, medito. Ah, mas você faz tudo isso do meu jeito, como mudar, e isso me permite o quê? Ser uma pessoa que lide com os reveses da vida, com os desafios e com as dores, de uma maneira melhor. Eu estou envelhecendo, obviamente, né? Porque eu não tenho mais 20 anos, há muito tempo. Eu estou me sentindo ótima. Na minha performance física, na minha performance intelectual, sexual, afetiva. Por quê? Porque eu plantei lá atrás. Eu não plantei só no corpo. Porque eu fui atleta. Então eu treinava 3 horas e meia, 4 horas por dia, até muito pouco tempo atrás. Mas foi no corpo que eu senti uma dor emocional. E foi no corpo que eu fui buscar o acesso para as minhas emoções. Entendeu? Porque aconteceu. Eu tive, então, esse foi um processo meu. Só que eu tinha dificuldade de sentir as emoções no meu corpo. Muito depois, inclusive, dos meus tratamentos, né? Então, as pessoas mal sentem o corpo, imaginem as emoções, né? Sim. Entendeu? Então, Porque essa que é a a emoção questão. a gente não quer mexer, né, Sil? A gente quer deixar guardadinho ali naquela caixinha, a gente não quer mexer naquele trauma, naquilo que a gente É, vivenciou lá atrás. E a gente, quando a gente foi estudar a metamedicina, a gente viu que nós todos vivemos no modo sobrevivência, né? com Com certeza. um monte de coisa acontecendo em nossa vida, porque a gente vive em modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência, infelizmente, enquanto É, você não trata e não faz as liberações da ferida emocional, sempre vai eles acabam vir dominando a alguma gente, coisa né? dominando, inclusive sendo a causa até das doenças, né? Que a pessoa acaba manifestando, né? Então, eu vi na metamedicina, na liberação de memória, que muitas das coisas do que eu vivenciei na minha vida inteira tinha a ver com as minhas feridas Não, eu emocionais também, que né? eram lá da Nós, né? infância. É. Nós, né? E aí a gente vai achando que isso nunca vai manifestar, que está guardadinho lá, compartimentada numa caixinha que só eu sei. Não, ela está sendo exposta diariamente no seu dia a dia, né? Então, por E, isso que ter esse olhar e essa visão, quando a gente está tratando o paciente, essa escuta, né, de entender a vivência da pessoa no dia a dia, não só a é, doença. Ah, eu vim aqui porque eu tenho diabetes, eu quero ver o que eu posso fazer para eu melhorar o diabetes. Ah, eu quero que você me faça uma dieta, tal, 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 para baixar a minha glicose. Não é isso, então, né? o que que acontece, né? Assim, eu acho bem interessante também a gente falar, porque a gente está falando aqui de adoecimento, de sintomas e de doença, então a gente está sendo pontual. Na verdade, a metamedicina, ela traz um horizonte muito mais amplo, né? Por quê? Aquelas situações que se repetem no seu dia a dia em relação à sua vida financeira, à sua vida emocional, à sua vida social, elas também têm razões emocionais, né? E isso gera também o quê? Frustração, tristeza, que são emoções que podem adoecer, né? Então, assim, a gente está Uhum. falando aqui de doença, de sintoma, né, relacionada a isso, mas às vezes as coisas nas nossas vidas que não levaram ainda a gente a adoecer, mas que não dão certo, elas também têm essa relação. Então, é uma ferramenta muito ampla.
A gente... Beth? Oi, voltou. Oi, voltou. Eu estou falando o seguinte, que mesmo essas situações, elas são situações que muitas vezes podem nos ajudar a entender a repetição, né? Porque a gente aprende por repetição, né? Então, em tudo, né? Numa língua, numa técnica, num esporte. Então, quando um fato se repete na nossa vida, a gente tem que parar para olhar, né? A gente precisa, independente da doença, porque aquilo que se repete vai gerar alterações emocionais, sentimentos e pensamentos e emoções que podem, junto com a genética, com o estilo de vida, fazer você adoecer. Então, eu acho que essa é uma linguagem simples e altamente acessível que deve ser dada para as pessoas, sabe? No sentido de elas saberem que existe esse acesso, né? E essa possibilidade, elas não são obrigadas, mas elas, no mínimo, elas precisam saber para elas poderem tomar uma decisão, né? E eu acho que essa é a proposta aqui nossa, né? De compartilhar. A gente vai trazer o seminário aqui para o Rio, como você vai levar, e para o Mato Grosso, né? Porque eu não tenho a pretensão de usar isso. Eu quero compartilhar com quem queira, sabe? Eu quero ajudar as pessoas no sentido de conhecerem essa ferramenta e trazerem isso para a sua prática, seja como nutricionista, seja como médico, seja lá o que for, trazer isso, porque vai ajudar até a própria pessoa, na própria lida dela com a vida, né? Qual de nós não tem desafios e problemas? Todos temos. Sim. Qual de nós não vai morrer? Qual de nós não olha para a morte com algum receio? Então, quando você se coloca nesse lugar, você sai de um pedestal de um profissional, uma fama, sei lá o que, beleza, dinheiro, que tudo é muito bom, eu adoro também, quem não gosta, eu adoro. Mas quando você olha para isso como humano, sabe? Você fala assim, cara, vai acontecer comigo também. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou perder alguém, eu vou sofrer uma decepção. Como é que eu vou lidar com isso? E você, né, vai buscar alternativas para melhorar a sua vida, porque isso vai acontecer com todos nós, decepções, perda, frustrações, né? Normal da vida. Então, é um autocuidado, é um auto-amor, é a gente se colocar em primeiro lugar, que é um dos fundamentos, né, da medicina, é a gente se priorizar, é a gente escutar a nós mesmos, é a gente conseguir se colocar em primeiro lugar e a gente poder fazer escolhas. Porque como é que você vai escolher alguma coisa se você não sabe nem o que você é, nem o que você quer, nem para onde você vai? Você fica escolhendo em bando, né? Ou porque você quer ser identificada, ou porque você não quer fazer parte de alguma coisa. E aí você vive uma vida sem propósito, sabe? Você vive uma vida que não é plena, você não consegue tomar uma decisão. E eu vou só dar um exemplo, estou olhando aqui a hora, vou só dar um exemplo. Eu recebi uma paciente uma vez, jovem, que ela tinha um comportamento bulímico, tá? Ela tinha um problema de imagem e ela era muito fechada. E ela malhava, então ela tinha deficiências B12, anemia, queda de cabelo, e tinha uma questão de humor, uma variação de humor muito... E eu sabia que tinha alguma coisa, ela não conseguia me dizer. E num dado momento, numa das vezes que ela voltou, eu repunha, né, melhorei a microbiota, a gente fez tudo, ela ficou se sentindo bem. E num dado momento eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa por trás dessa história, porque tinha ali alguma coisa, eu percebia. E aí, ela me contou. Ela estava fazendo medicina, ela não gostava de fazer medicina, mas a família dela, toda, vibrando porque ela estava fazendo medicina, e ela, numa situação que ela não sabia sair, enfim, o que ela gostava era de ser chefe. O que aconteceu? A gente conversou, eu falei para ela, olha, é isso que está deixando você nesse lugar, é isso que está descompensando, é isso que você está compensando no seu corpo. Ela largou a medicina e ela virou chefe. E ela nunca mais adoeceu. Eu estou dando um exemplo, que não foi exatamente nessa sequência, né? Mas
quantas pessoas vivem uma vida que não é delas? Para ter a aprovação do outro, na verdade, né? Olha o Relações que 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 não são aconteceu. saudáveis, né? É, tá Trabalhos. tendo. Ah, mas eu não sei, eu não consigo sair. Claro que consegue. Existem. Agora, se você não olhar para isso, eu não digo que você vai conseguir sair amanhã de um trabalho, de uma relação, de um estado, de uma situação, mas se você não olhar para isso, não criar uma estratégia, realmente você não vai sair, Com né? certeza. Uhum. Então, e eu acho que é isso que a gente precisa, sabe, Beth? Também contabilizar dentro de uma abordagem, né? Porque a gente tá tratando os seres humanos, e os seres humanos eles se diferenciam dos animais, porque os animais até têm emoção, mas porque eles têm algo emocional ali, né, que interfere muito no mental, né? Então, como é que você vai tratar uma doença, um sintoma sem passar antes pelo ser humano? Né? E é por Sim. isso que eu realmente não consigo. Eu posso aceitar, né? Eu posso aceitar, como diz o Ivan, mas eu não entendo, entendeu? Uhum. E assim, a gente consegue ver que você tendo esse tipo de conduta, e às vezes não é numa primeira consulta que você consegue, por exemplo, ter tido essa percepção que você teve dessa paciente que tinha algo ali que ela não tinha te falado na primeira consulta, e depois que ela voltou, viu uma melhora, sentiu mais confiança, tenho certeza que foi muito mais fácil até dela compartilhar com você o que estava afligindo o coração dela, né? Na verdade. Sem dúvida. Eu Então, acho que é essa importante você ter percepção, um esse elo, né? acolhimento, né? O E um elo. acolhimento, a escuta, né? Dessa entrega sua também, como profissional, né, para o paciente, do paciente se sentir seguro de poder colocar ali as emoções do que ele está vivenciando, e aí sim você vai achar o que está acontecendo de errado no paciente e por que, que tem essas somatizações para todo o nosso corpo físico. As interseções elas são muito mais sutis do que a gente possa Sim. imaginar, né? E eu acho que quando você pega um paciente que está sofrendo ou que está seja num estágio, uma doença um comportamental, e você acolhe sem julgamento, né? Você acolhe dentro da possibilidade dele, você traz para ele a melhora, porque você não vai deixar ninguém sentindo dor, né? Não dá, né? A pessoa já está ali no limite, então é que isso que eu estou te falando, uma coisa não desabona a outra, né? Você vai melhorar isso, né? Mas você vai trazer uma possibilidade para ele diferente. E é isso, né, Beth? Eu acho que a gente está aqui nessa vida, né? Todos nós, para sermos felizes. Claro que felicidade não é essa alegria extrema, mas felicidade é estar alinhado com algo maior, né? E nós temos dentro de nós todas essas potencialidades, né? Como seres humanos, independente da área que atuamos, de quanto temos na nossa conta bancária, sabe? Da beleza que temos, da juventude que temos, isso tudo é transitório. Então, eu acho que as pessoas estão se perdendo no ter e estão esquecendo de ser, tá? E aí, quando vem a doença ou quando vem um sintoma, elas não têm ferramentas para lidar com a vulnerabilidade, Uhum. tá? Então, assim, os quadros comportamentais, os quadros de insônia estão cada vez maiores. E principalmente Sim. pós-pandemia. A pandemia foi um momento que, para quem estava numa busca, ela trouxe a resposta, as pessoas conseguiram se manter, e quem não estava piorou. Né? Quem não tinha acesso ficou numa situação, porque a vulnerabilidade ficou ali, exposta um tempão. Não era uma semana, foram 2 anos. Né? Então, Uhum. assim, a gente pode também trazer para a pessoa que esse processo é uma chance de você entrar em contato e não algo que vai, sabe, trazer para ela problemas. A gente tem que mudar o mindset desses pacientes, né? Para trazer eles para um pensamento, para uma energia positiva e para ajudá-los. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que fazer, viu? Sim, sim.
A gente já está chegando aqui no final, gente, então quero agradecer a Sil, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui até o final. A gente está com o seminário de liberação de memória emocional pelo Brasil todo. A Sil vai comandar o seminário no Rio de Janeiro junto com a Fernanda e junto com o Valério aí. Então, caso você seja do Rio de Janeiro ou por perto e queira fazer o seminário no Rio de Janeiro de liberação da memória emocional ou Abro Porta para a Abundância, é um seminário lindo que vocês possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho eu falo que é um conceito novo no Brasil, mas que ele está entrando com tudo, né? Não existe consultores de metamedicina no Brasil, está se formando a primeira turma de metamedicina agora, né? No Brasil. E o Valério, que é esse terapeuta italiano, nos deu a oportunidade de conhecer esse trabalho lindo de ter essa escuta generosa dos nossos pacientes, né? E que, com certeza, depois da liberação de memória emocional e agora da formação do Meta 1, a gente já tem outra visão quando o paciente senta na nossa frente e a gente já vê uma oportunidade de ajudá-lo, né? E mostrar que existe sim, né, outras ferramentas que a gente pode somar junto com o tratamento, tanto da nutrição funcional, quanto da alopatia, quanto da medicina chinesa. Então, eu falo que tudo que a gente soma, a gente só ganha Com como ser certeza. humano, né? Então, tudo que a gente possa fazer aí para melhorar o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual, o mental, quem vai ganhar somos nós mesmos, né? E então, a gente quis compartilhar essa live com vocês. Então, o seminário Acho que são 2 dias de são 2 dias abundância de Abro Porta para e Abundância e 3 mais de, 3 dias 3 de de LME, né? liberação. Mas a gente já Uhum. está divulgando e eu acho que vai ser muito bom, porque já tem vários profissionais interessados. São poucas vagas, né, Beth? O São LME poucas são vagas. 15 vagas só, né? Então a gente está assim, já tem gente querendo, já tem uns 4 pessoas que estão na fila já, olha, a gente está aqui, Sim, porque eu compartilhei muito da experiência, né? Foi muito enriquecedor e eu diria mais do que isso, eu acho que foi libertador mesmo, né? E, sim. Beth, foi muito bom, Foi foi incrível. maravilhoso. Foi. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu acho que vocês têm que buscar o melhor para vocês, né? Eu acho que na verdade, quem, quem tem vontade, né, de se melhorar, acaba atraindo um profissional que tem essa visão também. Então, melhorem a sua energia, melhorem a sua vibração, estejam atentos àquilo que realmente faz vocês vibrarem. Ouçam seu coração, se permitam isso, e vocês vão encontrar os profissionais certos para cuidar de você, sabe? Os seminários corretos, a linha correta. A gente precisa se escutar, né? Todos nós. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, para que a gente possa ter saúde e que a gente possa ter uma vida que a gente merece e que a gente veio para ter aqui, né? Tá Sim, bom? sim. Tá bom. Muito obrigada, Sil, por você estar aqui comigo. E quero agradecer a todos vocês que estiveram na nossa live até o final aqui. E caso você queira saber informação sobre os seminários que estão acontecendo pelo Brasil, do Abra a Porta para a Abundância e do Liberação de Memória Emocional, vai lá no perfil do Metamedicina Brasil e você vai ter mais informações sobre esses seminários que estão acontecendo esse ano por aqui. Então, quero agradecer a todos e desejar um excelente final de noite para vocês. Beijo, Beijo, gente. Tchau, beijo, tchau. gente. Até Tchau, mais. tchau.